a dificuldade de compreender o ambiente escolar, acho que nem tanto hoje, né? Contanto que o texto dela foi de 2008. O choque entre a teoria e a prática, a frustração, eu acho que é uma coisa que eu tenho observado, que os nossos discentes têm superado muito bem isso aí, né? Claro que no primeiro estágio que a gente faz, a gente se questiona e traz observações. No momento aqui dos seminários de estágio, vocês trazem essas reflexões, mas eu vejo e parabenizo-as por essa superação, né? Eu vejo que essa dificuldade de conciliar essa exigência acadêmica com a realidade da escola, a gente também vai, digamos, refletindo, minimizando, principalmente compreendendo e estudando, porque a situação é complexa. E só com muito estudo e muita reflexão a gente pode contribuir para reduzir essa exclusão escolar da matemática e essa exclusão social causada pelo ensino da matemática. E isso é seríssimo, e isso é muito triste, né? Então, a responsabilidade nossa é imensa. A responsabilidade de vocês, eu estou no fim da carreira, principalmente, mas eu fico feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com esses dois colegas maravilhosos, e com vocês que são discentes fantásticos, maravilhosos. Mas enquanto vocês me aguentarem, eu ainda fico por aqui. Amém. Principalmente porque é cheio de energia, né? Cheio de talento. Obrigada. Então, a gente já falou aqui, né, que o estágio ele vai além da observação participativa, vocês sabem disso. É importante que vocês se engajem no planejamento, na execução das aulas, das políticas públicas, na implementação das políticas públicas, na construção do projeto político-pedagógico. Então é importante que a gente viva a escola, né? Que vivamos a escola, essa experiência, porque a educação é complexa. Então a gente precisa enfrentar todos esses desafios da profissão, da prática. Mas uma coisa eu digo, nada é mais gratificante, né? Então é importante, ela diz o seguinte, a gente precisa olhar não só a sala de aula, não só a nossa prática em sala de aula. Então, como é uma reflexão que eu faço, como vai ser a prática de vocês diante no estágio da licenciatura, no estágio de matemática, no estágio curricular, né? Estágio supervisionado, matemática 1, 2, 3 e 4. Como vocês vão fazer essa atuação diante desse modelo? Como é que vocês vão? É importante que vocês dialoguem com o professor, conversem, dialoguem. O diálogo é essencial, gente. Freire diz que diálogo é comunicação, né? Então não existe educação sem diálogo. Se não tiver diálogo, é algo que está no vazio, que não consegue, né? Então é uma construção coletiva, é uma construção de pares, né? É uma construção, um momento de consenso. Então é importante que vocês observem a localização da escola, a questão como o D'Ambrosio, o universo cultural dos nossos alunos, né? A cultura escolar, como acontece a integração entre os discentes e docentes, a organização do ensino, a prática de gestão, as novas políticas que estão sendo implantadas, os materiais didáticos, as metodologias de ensino, que vai além das estratégias pedagógicas, é bem mais amplo, porque metodologia de ensino exige uma base epistemológica, né? Procedimento didático não. Eu vou fazer um mapa conceitual, eu vou fazer uma discussão participada, né? Eu vou construir um seminário, são procedimentos didáticos, mas como a base, na metodologia de ensino, a base epistemológica que eu vou utilizar. Eu vou trabalhar com qual metodologia de ensino? Uma metodologia de ensino baseada no construtivismo, baseada no socioconstrutivismo, no tecnicismo, na educação tradicional. Aí tem muito Mizukami, que ela fala das abordagens de ensino. Nós temos aí Saviani, que fala, né, das tendências pedagógicas, e muitos outros. Temos Libânio, que fala também aí dessas tendências. Então tem alguns autores, e além disso outros autores, né? Se eu for trabalhar numa perspectiva construtivista, a minha base teórica é álgebra, a minha base teórica é Piaget,
a minha base teórica é Jerome Bruno, ou outros, né? Enfim, então, se eu vou trabalhar com muita tecnologia, quais são os teóricos que vão trabalhar, quais são os filósofos que embasam essa questão das dessas tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, é importante que façamos isso, né? Que verifiquemos isso, estejamos sempre refletindo, que a nossa formação continuada, ela não se esgota na sala de aula. Eu sempre disse para os meus filhos, e digo, eu acho que a escola ainda dá muito pouco do que a gente precisa na vida. A universidade dá pouco do que a gente precisa na vida. Então, sejamos seres curiosos, estabeleçamos esse diálogo, né? Busquemos as bases epistemológicas na nossa prática pedagógica, no nosso fazer pedagógico. Isso é essencial. Eu estou feliz de estar tendo essa oportunidade aqui de dialogar com vocês hoje, e depois vai abrir aí para o diálogo sobre essas questões, né? Então, as mudanças no ensino da matemática, né? Então, a BNCC pressupõe um ensino baseado, a gente já sabe, no desenvolvimento de competências e habilidades. Eu vejo muito aí a base aí, cognitivista, né? A ênfase na contextualização dos conhecimentos, aí aulas dos conhecimentos prévios dos estudantes, fazer essa contextualização, na resolução de problemas reais. Aí os nossos colegas aqui da Educação Matemática com certeza estarão trazendo e falando um pouco sobre essa metodologia também. Então, esse modelo da BNCC, ele busca, na prática, eu acho que o objetivo, segundo esses autores aí, seria romper com o ensino tradicional. Claro que a nossa prática pedagógica, ela pressupõe várias metodologias de ensino, que tem a questão cultural, né? Nós somos formados em várias metodologias, tem uma que a gente se identifica mais, que é a nossa concepção de mundo, é a nossa concepção de homem, é a nossa concepção de sociedade, mas envolve várias, né? Vários, digamos assim, base teórica, ensino tradicional, baseado em Durkheim, que foi, né, o sociólogo da educação que traz essa gênese aí. Então, ele busca romper. Então, com isso, o papel do professor é ressignificado, digamos assim. Foi o que a gente colocou, exigindo novas abordagens didáticas e metodológicas. Sempre, eu acho que o nosso papel é ressignificado, isso é o que eles dizem, é ressignificado sempre, a todo momento, né? Nós somos, a nossa metacognição, nós devemos ser professores metacognitivos, a gente sempre pensar, refletir, dialogar para resolver os problemas, né? Como traz aí Donald Schoen, professores reflexivos, estamos sempre fazendo perguntas pedagógicas. Por que eu estou aqui? Como eu cheguei até aqui? A minha prática pedagógica, ela atende às reais necessidades hoje do mundo atual. Os meus estudantes, né? Os meus discentes, o que eu preciso fazer para romper, não é, com para, digamos, contribuir na formação desses estudantes? Então, são perguntas pedagógicas que fazem de nós professores metacognitivos, que refletem sempre sobre isso, né? Sobre isso, que exige de nós autonomia, né? Pensamento crítico, nossos discentes, e também dos discentes e dos docentes, e vocês, e nós, né, que somos o tempo todo professores de informação constante. Eu acho que eu me empolguei um pouquinho, não foi? Eu já vou encerrar, Júlia. Não é, professor Gustavo, me empolguei um pouco, não foi? Obrigada. Bem, então, eles dizem o seguinte, esses autores, porque a implementação da MNCC nesse novo modelo, né, enfrenta, no ensino médio, eles dizem que enfrenta desafios estruturais pedagógicos. A gente sempre enfrenta desafios estruturais pedagógicos. Ele diz a reorganização curricular do ensino médio, que vem e traz aí os itinerários formativos que as escolas aí estão planejando. Existem algumas faculdades, inclusive, que estão já fazendo algumas sugestões. Eu estava lendo isso na internet,
falando, não é fazendo sugestões, mas falando quais os itinerários formativos necessários para alguns cursos superiores que elas oferecem, né? Então, eles vão trabalhar com esse, e eles dizem que pode limitar o acesso dos estudantes a disciplinas específicas, incluindo a matemática, porque tem um núcleo comum, tem as disciplinas obrigatórias, mas parece-me, pelo que eu li, que existe uma negociação dessa carga horária, dessas disciplinas obrigatórias, e tem aí os itinerários formativos. Então, eles temem que haja uma limitação muito grande aí no acesso desses estudantes a essas disciplinas específicas, que a gente chama, professor Alexandre Boleira Lopo, eu aprendi com a Lei 5692/71, naquele tempo. A primeira LGB que a professora trabalhou. Que são o núcleo comum, né? Então, eles mantêm o núcleo comum, aquelas disciplinas obrigatórias, mas eles fazem, eu acho, uma negociação com a carga horária e incluem aí os itinerários formativos, que as universidades, né, estão já trazendo algumas, digamos assim, sugestões, digamos assim, né? Algumas proposições, eu diria, né? Então, eles temem também, esses autores, que o foco aí nas competências pode gerar talvez uma abordagem mais pragmática, uma abordagem mais instrumental. Não que o instrumental não seja necessário, eu vejo que também é necessário, né? Então, desassociando da formação contextual profunda que a matemática exige. O instrumental também é necessário, porque tudo faz parte da nossa formação e todo conhecimento faz parte da construção do homem. E ele não pode ser relegado, não pode ser desprezado. Então, isso depende do momento específico, né? Isso depende do momento específico que nós somos mais tecnicistas, aí vamos muito para o instrumental, outros nós somos construtivistas, socioconstrutivistas, né? Interacionistas, e é isso que faz parte da nossa prática e faz parte da nossa formação humana. Então, o impacto, né, desse momento crucial de implementação, que eles dizem também, esses autores, que o Estado supervisionado é apontado como um momento crucial para a consolidação da identidade docente. Isso aí Maria do Socorro Pimenta, e Selma Garrido Pimenta e Maria do Socorro Lima, elas falam o tempo todo, e isso foi discutido a partir do final da década de 80, nos encontros do ENDIP, Encontro Nacional de Pesquisa e Prática de Ensino, que tratou o estágio do campo aí da pesquisa, a construção da identidade, pois permite aos futuros professores, como diz o professor Alexandre Lopo, parafraseando os professores de formação, né, inicial, né? Formação todos nós estamos. Então, que os futuros professores experimentem a realidade escolar e vejam, né, testem as suas práticas pedagógicas, aprendam com os colegas, professores mais experientes, né? Vejam o conhecimento tácito desses professores, construam também conhecimentos tácitos, né? Façam essa reflexão entre os conhecimentos científicos, transforme esse conhecimento científico em situação didática em sala de aula. Esse é um desafio, né? Então, no entanto, as pesquisas, segundo ele, esses autores, revelam que muitos estagiários com dificuldade de aplicar diretrizes da BNCC, devido a fatores como suporte institucional, resistência a algumas escolas à mudança, limitação na estrutura da formação continuada dos professores. Mas eu não gosto muito de falar muito de limitações, embora a gente precisa, né, ter essas limitações. Existem as limitações, a gente não vai negar, mas eu sou uma pessoa muito movida a desafios. Eu sou, como diz Freire, como nós somos. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, eles são, né? Seres curiosos. Não como seres curiosos, nós somos movidos a desafios, nós somos movidos a novas coisas, novos aprendizados, e como inconclusos, incompletos, inacabados também, nós somos movidos. Mas a curiosidade que nos move é muito importante para nós, para a nossa vida, para a nossa formação e para o nosso dia a dia.
Então, acho que é por isso que eu sou ainda uma pessoa um pouco inquieta, não sou eu? Assim, agitada, às vezes que me vê calminha assim, ai meu Deus, o pensamento está na hora, né? Não, estou falando que ele pode usar o microfone. Então é isso, deixa eu ver aqui, desculpem, senão fica aqui a noite toda, né? Então eles dizem o seguinte: o desafio na formação inclui a necessidade de revisão dos currículos, aí a gente pensar, a gente faz isso no NDE, né, professor Gustavo, professor Louco, professor Alex, até pouco tempo que estava conosco, nos cursos de licenciatura, a partir do diálogo com todos vocês, né, para que os futuros professores estejam preparados para atuar nesse novo desafio, e a gente faz isso, né, não só em sala de aula, nos componentes curriculares, mas também nesses espaços aqui. Eu fico muito feliz que eu sou convidada para fazer esse tipo de trabalho. A urgência de oferecer mais suporte pedagógico e metodológico, isso sempre, a vida inteira, né? Por mais que a gente tenha suporte, a gente precisa mais, porque a educação realmente é complexo. E a importância de novos modelos pedagógicos, né? Novas situações didáticas, novas metodologias de ensino com a base teórica, epistemológica, que integrem a matemática com outras áreas do conhecimento e promovam aí, segundo eles, a aprendizagem significativa de David Altshuler, né? E agora, depois que Altshuler faleceu, quem continua fazendo essas reflexões da aprendizagem significativa é Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Provo Novo, aqui, que foi orientando de Altshuler, que trabalha o Moreira com aprendizagem significativa crítica, né? Então, eles fecharam aí com Altshuler de novo, Moreira e novo aqui. Mas quem criou a teoria a inicial foi David Altshuler. Então, o estágio, eles sugerem que esses autores, que o estágio deve ir além de uma simples observação e reprodução de práticas que já foram estabelecidas. Ele diz que é importante que os estagiários sejam uma outra metodologia, a metodologia ativa, né, que surge aí da escola nova, na sua gênese, né, surge aí de John Dewey, do modelo humanista da educação, que a base é Carl Rogers, que ele fala também desse modelo também humanista, não humanista religioso, mas humanista, digamos assim, mais epistemológicos, com o ensino baseado em projetos. Eles sugerem as metodologias ativas em projetos, e aprendizagem colaborativa, aí já traz também um pouco aí de Vygotsky, né? E o uso de tecnologias digitais, que é um modelo recente aí dos novos de Levy, Pierre Levy e outros filósofos aí das tecnologias de informação e das tecnologias digitais de comunicação e informação. Então, é isso. Eles afirmam também que essa formação docente precisa ser fortalecida para que a BNCC seja implementada de forma mais efetiva no ensino médio, e isso envolve a reestruturação dos estados supervisionados quanto à oferta e à formação continuada de professores já atuantes, ele fala de um modo geral, né, os professores das instituições, né? Eles defendem a adaptação do novo currículo, que deve ser acompanhado, deve ter um debate mais amplo. Esse texto foi de 2013, sobre o desafio no ensino da matemática, assegurando as mudanças não resultam de um empobrecimento da formação da matemática dos estudantes. E essa preocupação toda desses autores, né, que a matemática não sai empobrecida nesse novo modelo do ensino médio, né, que está vigente. E essa é uma preocupação deles e uma preocupação muito grande, minha também. Acho que nossa também, professores, porque eu vi na minha pesquisa o quanto a matemática exclui socialmente a pessoa. Exclui no âmbito do seu processo de escolarização e, consequentemente, torna uma exclusão social. Então, eu parabenizo-os, agradeço por estarem aqui, e eu peço-lhes que, a todos nós, né, para vocês, para mim também, que façamos constantemente essas reflexões, né? Então, eles reforçam que
A transformação do ensino da matemática depende não apenas de diretrizes curriculares, mas também de envolvimento de todos nós, professores, estagiários, gestores, instituições que foram formadoras na construção de um ensino que valorize tanto a teoria que a prática. A teoria embasa a nossa prática. A gente transforma a nossa teoria em situação didática, né? A gente faz transposição didática na nossa prática pedagógica, né? Na construção de um ensino que valorize, tornando o aprendizado mais, digamos assim, mais crítico, né? Digamos assim, inclusivo. Eu não digo eficiente, eu digo inclusivo, né? Então, esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho e minha esperança são os professores aí da educação básica, somos nós, colegas, que somos professores formadores, são vocês, né, que estão aí e que estarão aí contribuindo e trabalhando para que essa formação no ensino da matemática, para que os nossos estudantes sejam incluídos a partir da matemática também, principalmente da matemática. Obrigada. Obrigado, professora Rainalva Barreto, pela sua fala inicial. Registramos aqui a presença do professor Gustavo, também do nosso aluno de estágio, e vamos encaminhar aqui para as palavras do nosso convidado, né, professor Dr. Alex Alves, nosso queridíssimo professor, que está deixando muita saudade aqui do nosso campus. Professor Alex, palavra. Mais uma vez, eu acho que esse está funcionando. Mais uma vez, boa noite, gente. A minha fala vai ser pautada um pouco na nossa experiência. A gente não combinou, mas saiu exatamente do jeitinho que a gente queria. Você vê que a gente tem... que é isso. Eu que me inspiro em você. Inspirei muito aí, Alex, professor Lô, professor Gustavo e mais colegas. E discentes também. A ideia é trazer um pouco da experiência que a gente teve lá no campus de Eunápolis entre os anos de 2010 e 2016. Eu chego aqui em 2016 e lá em Eunápolis eu trabalhava exatamente com os estágios. Meu concurso para o Instituto Federal da Bahia foi para Eunápolis, na cadeira de Educação Matemática, e a gente chega com o desafio de reestruturar, na verdade, os estágios curriculares supervisionados. O curso de matemática, só para vocês entenderem, de Eunápolis é o curso mais antigo do IFBA. E ele foi criado com um problema, tinha um problema seríssimo nos estágios, porque desrespeitavam as diretrizes curriculares para a formação de professores da época. Então, quando a gente chega em 2010, na verdade, eu fui o primeiro a educador matemática do curso. O curso já existia desde 2005, mas existia uma lacuna muito grande nesses processos de construção dos estágios. Eu vinha de uma experiência exitosa no curso de pedagogia da UNEB. Eu fui professor da UNEB entre 2006 e 2010. Tenho muita saudade daquela casa, outra casa também que me fez muito feliz. E embora eu tenha chegado na UNEB para trabalhar com fundamentos e metodologia da matemática no curso de pedagogia, eu acabei indo para os trabalhos de conclusão de curso em virtude da minha formação. Eu era um dos primeiros professores do departamento com titulação, então a experiência na pesquisa fez com que, e também a questão da trajetória na educação, né? Eu acho que eu sou um matemático que ele é mais educador do que matemático. Acho que eu fui perdendo um pouco a minha identidade matemática, estou recuperando ela agora. Quando eu voltei a dar aula de matemática depois de 15 anos, matemática que eu digo matemática formal, né? Então eu voltei a dar aula agora com a minha ida para Lauro de Freitas. Então a minha formação matemática ela ficou meio, não sei se apagada, mas pelo menos assim colocada um pouquinho à margem. E essas experiências no Departamento de Educação da UNEB e esse desafio, né, de reestruturar os estágios no curso de licenciatura
para dar à licenciatura uma cara de licenciatura, que a licenciatura era altamente bacharelesca, lá em Eunápolis. Isso fez com que a gente repensasse essa construção dos estágios. Além dessa experiência na UNEB, eu tinha a pretensão de estudar desenvolvimento profissional docente. E aí eu vou para a Universidade de Brasília ter uma aproximação com a professora Ilma Veiga, que me influencia muito, né? A professora Ilma é uma figura muito presente no meu discurso, na minha prática, na minha escrita. Vocês sempre vão me ouvir falar muito dela. Na verdade, eu tinha um grande amigo, professor da pedagogia da UNEB. Ele foi primeiro aluno no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Brasília. Ele fez mestrado e doutorado em educação lá, e é ele quem faz essa ponte para que eu consiga ter acesso à professora Ilma. A professora Ilma precisava de alguém da matemática para fazer uma fala sobre transposição didática no grupo de pesquisa dela. E ele disse assim: professora, lá no meu departamento tem um menino, eu ainda era um menino, que é da matemática, mas ele é muito bom. E ele tem uma construção pedagógica muito boa, ele tem mestrado e doutorado em educação. Se a senhora quiser, eu posso convidá-lo para ele vir falar. E aí eu fui para o grupo de pesquisa com a minha ousadia, e a gente conseguiu fazer essa fala com a professora Ilma. A professora Ilma ficou encantada com a minha fala, e a gente estreitou laços para um possível pós-doc. Eu tinha interesse de estudar desenvolvimento profissional docente na Espanha, então a gente faria um período de 6 meses na Universidade de Brasília e mais 6 meses no exterior, que depois eu acabei prestando concurso para cá, e foi um plano que ficou para depois, exatamente. Então, as discussões dentro do grupo de pesquisa da professora Ilma Veiga eram discussões muito ricas do ponto de vista do estágio, e isso foi me inspirando. Então, a própria experiência dentro do grupo, a experiência com os colegas que produziam os estágios no curso de pedagogia, tudo isso vai desembocar numa reestruturação dos estágios lá em Eunápolis. Então, o que é que a gente faz? A gente estabelece uns convênios com as escolas. Então, não era mais essa construção pulverizada, cada um em uma escola, cada um na escola que melhor lhe convinha. A gente tinha umas escolas específicas nas quais a gente devolvia para essa escola uma dita qualidade de ensino. A lógica era: a escola cedia o espaço para a formação dos nossos estudantes, e a gente desenvolvia um trabalho dentro dos estágios no sentido de devolver à escola aquele espaço que ela estava abrindo para a gente. Então, eles faziam estágios em espaços específicos, né? A gente tinha os espaços específicos, os professores específicos, e essa construção era dada nesse sentido. O que é que a gente fazia? Nessa época, a gente está trazendo para dentro do Instituto Federal o PIBID. Eu e um grupo de professores construímos a proposta inicial de submissão do PIBID à CAPES e conseguimos um conjunto de bolsas. Então, eu, nada bobo, fomentava essas bolsas entre esses professores. Esses professores tinham a bolsa do programa e, ao mesmo tempo, eu utilizava também esses espaços para que esses espaços, as turmas desses professores, respeitadas as devidas identidades, né, que esses professores cedessem esses espaços para a formação dos nossos estagiários, porque o PIBID ele tem mais um viés de prática de ensino e é diferente do estágio, né? O estágio inclui a prática, mas a gente aproveitava essas figuras e, como eles tinham uma bolsa, a gente conseguia exatamente a participação deles. Então, lá eram 4 estágios: estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, acho que como vocês fazem aqui. Cada um desses estágios era numa modalidade de ensino específica. Geralmente o estágio 1 era nos anos finais do ensino fundamental. Na época a gente estava começando o ensino fundamental de 9 anos em Eunápolis, então era um processo gradativo, né, para a construção do ensino fundamental de 9 anos. Então, naquele contexto, a gente ainda tinha 5ª série e 6ª série, porque o ensino fundamental de 9 anos ele vai
sendo construído paulatinamente, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, até a gente chegar ao 9º ano. Então, nesse contexto, a gente fazia o primeiro estágio na 5ª e 6ª séries. O segundo estágio a gente fazia na 7ª e 8ª séries, ainda era assim nesse contexto. O terceiro estágio a gente fazia na educação de jovens e adultos. E o 4º estágio a gente fazia no ensino médio. Então, cada estágio tinha uma modalidade de ensino específica e a gente trabalhava essa modalidade de ensino dentro daquele contexto. O curso, ele era vespertino. Então, quando eu chego em 2010, a gente tem um curso de matemática vespertino que está migrando da tarde para a noite. Então, em determinado momento, o curso funciona nos 2 turnos, mas depois a gente extingue o curso vespertino, porque a tendência é do curso se transformar todo de licenciatura à noite no campus. Aí a gente perde com a questão da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos em Eunápolis era noturna e a gente não podia liberar os estudantes das aulas do curso de formação para um estágio na educação de jovens e adultos. Então a gente precisa reestruturar esse modelo para tentar atender exatamente essa perspectiva de trabalho no turno noturno. Existia na estrutura dorsal, que é o que Rai coloca na fala dela, uma concepção epistemológica de estágio. O estágio era visto como um espaço de pesquisa. Agora, essa pesquisa não é a pesquisa acadêmica que a gente tradicionalmente vivencia aqui no espaço da educação superior. Era uma pesquisa sobre a própria prática. A lógica era da produção do conhecimento, pesquisa, o significado de pesquisa é produção do conhecimento, só que esse professor, esse futuro professor, ele produzia conhecimento acerca da sua própria prática. E isso levava esse professor a um processo de reflexão. Então, essas concepções epistemológicas eram as concepções epistemológicas dos estágios. Havia esse livro que Rai traz, da Maria do Socorro, Lucena e de Pimenta. Esse livro estava bem fresquinho, tinha uma edição, ele é um livro antigo, mas tinha uma edição de 2008, reformulada já pensando nas diretrizes, nas primeiras diretrizes curriculares dos cursos de formação de professores que tinham acabado de sair. Então esse livro estava bem fresco no mercado e ele era uma grande inspiração para mim também, porque tinha uma experiência, depois de vocês, eu acho que esse livro tem aqui na biblioteca, depois vocês passam lá. Se não tiver na biblioteca, é só colocar estágio e docência, que a maioria desses livros estão todos digitalizados. Isso foi uma grande consequência da pandemia, tá? Então, provavelmente, esse livro está disponibilizado e tem uma experiência riquíssima dentro do estágio em matemática do professor... Eu esqueci o nome dele agora, ele é autor de livro didático, mas eu vou lembrar, tá? Mas tem uma experiência riquíssima, que foi a experiência que inspirou a gente. E aí, a professora Ilma fala assim, ela diz que a formação docente, a gente tem uma teoria de formação, a nossa teoria de formação era pensar o estágio sob o ponto de vista da pesquisa, sob o ponto de vista da produção do conhecimento sobre a prática realizada. Essa era a nossa lógica enquanto espinha dorsal. E a gente, para poder fazer isso, a gente precisa de uma nova orientação conceitual, que é uma nova teoria. É como se você tivesse duas teorias, uma teoria que norteava a epistemologia do estágio e uma outra teoria ou outro conjunto teórico, que no caso ela chama de orientação conceitual. Ela coloca isso bem estruturado, uma teoria de formação e uma orientação conceitual. A orientação conceitual era um novo escopo teórico que iria promover a reflexão dos estudantes acerca daquela prática que eles estavam realizando. Nesse caso, eu usava as metodologias da educação matemática. Então, cada estágio era desenvolvido numa série específica, né, numa modalidade de ensino específica, e ele tinha uma corrente teórica da educação matemática que o norteava. Então, eles iam para a prática olhar essa corrente teórica. A gente trabalhava muito com análise de erros.
A gente trabalhava muito com análise de erros, né? Quem foi meu aluno aqui em metodologia antes do período pandêmico, a gente fez uns trabalhos de prática de ensino com análise de erros. Então, eles faziam várias análises acerca dos erros produzidos pelos estudantes ao responderem questões de matemática. A gente trabalhava muito também com a resolução de problemas. Então, a gente, para tentar pensar nessa lógica de desconstrução do ensino tradicional, fazia uma inversão no movimento prático, né, no movimento do fazer docente. Começava de uma questão de aplicação e depois, a partir da aplicação, desenvolvia todos os modelos teóricos e toda a formalidade dos conteúdos acerca daquele assunto. Então, isso privilegiava que os alunos entendessem o porquê de estar estudando determinadas construções. Então, essas orientações conceituais eram as orientações conceituais que a gente desenvolvia. Além da resolução de problemas e da análise de erros, que era o escopo majoritário, a gente tentou também trabalhar, por conta do PIBID, com algumas experiências em torno das tecnologias digitais. No campo das tecnologias digitais, a gente não teve muito êxito, porque as experiências eram experiências pequenas, pontuais, e às vezes a gente tinha alguns problemas também para que as pessoas concebessem aquilo como um espaço de formação. Eu tinha vários problemas do ponto de vista administrativo dentro do campus, porque eu brigava dentro do campus para conseguir o óbvio. Dentro do serviço público tem umas coisas que até hoje não descem muito na minha garganta. A gente tinha um ônibus, a gente não tinha laboratório, não existia laboratório nas escolas públicas do entorno de Eunápolis. Eu estou falando de Eunápolis, que é uma cidade no extremo sul, no finalzinho mesmo da Bahia. Então eu dizia assim, abra os laboratórios do IFBA para que a gente traga os alunos das escolas públicas, até para que esses alunos possam participar daqui dessa experiência. O IFBA em Eunápolis era num centro periférico, era uma região periférica, a maioria dos terrenos são sempre doados nesses espaços, o instituto se instala e aí aquele espaço tem um desenvolvimento. A lógica é mais ou menos essa. E lá não era diferente. Então eu tinha alunos que sequer tinham entrado naquela escola e a gente tinha problemas homéricos para conseguir que essas pessoas viessem para dentro do instituto, até as pessoas compreenderem que esse tipo de trabalho era um trabalho que ressignificava toda uma comunidade, porque eu tinha alunos que nunca tinham entrado no IFBA. Eu tenho até fotos, depois eu posso mostrar essas fotos para vocês, dos nossos estudantes com os alunos da educação básica dentro de um laboratório do IFBA. Os meninos ficavam encantados com aquela estrutura de laboratório. A gente tem uma estrutura, diga-se de passagem, eu não gosto muito de comparar, porque acho a comparação injusta, mas a gente tem uma infraestrutura muito diferente das escolas públicas estaduais e das escolas públicas municipais. Então havia um encantamento, um desbravamento desses meninos. Eles começavam a perceber que eles podiam ocupar aqueles espaços, mas muitos dos problemas que a gente teve foram problemas assim estruturais, problemas, eu tinha um apoio da gestão muito grande, não posso deixar de ressaltar, mas a gente tinha uns empecilhos fantásticos, né? Formidáveis, digamos assim, para que essas coisas fossem operacionalizadas. Na verdade, eram momentos pontuais que eles vinham ao campus e a gente desenvolvia algumas estratégias didáticas envolvendo matemática e tecnologia. Eu não conseguia fazer isso de maneira permanente, como as outras metodologias que a gente desenvolvia no campo da resolução de problemas e no campo da análise de erros. Porque essas metodologias a gente trabalhava diretamente na escola campo, mas o elemento tecnológico eu não tinha como fazer isso na escola campo, porque a escola campo não dispunha dessa infraestrutura. Então eu tentava usar a infraestrutura disponível do Instituto Federal, mas muitas vezes a gente tinha problema de trazer esses alunos para dentro da nossa estrutura. Depois dessa experiência,
a gente foi ressignificando também os estágios e, consequentemente, formando esses professores. Então, a gente tinha um professor formador que participava das nossas discussões inovadoras, a gente tinha um grupo de alunos também que discutia exatamente novas perspectivas ou perspectivas emergentes, como eu gosto de chamar, de ensino, e a gente conseguiu exatamente que essa galera construísse uma identidade docente. A gente tinha estudantes, Eunápolis tinha muitos estudantes que isso não tem nenhum pecado, mas eles caminhavam muito para a vida acadêmica ou terminavam o curso superior e, digamos assim, negavam, né, a ideia de trabalhar em escola. Tinha um menino, recentemente eu encontrei essas coisas da gente ser veterano, né, tem dessas coisas. Ano passado eu fui da banca do concurso público de matemática aqui do Instituto e também fui coordenador de um curso de especialização que a gente elaborou aqui no Instituto e que pegou a Bahia toda. Então, naquele processo de pandemia e essa coisa da gente estar nas redes, eu não vou nem dizer de quem é esse tipo de ideia, a gente fica muito conhecido, né? As pessoas conhecem a gente, porque o rosto da gente está estampado, as aulas da gente estão lá, as falas que a gente faz estão lá, e eu sempre fui uma pessoa muito discreta, e eu sempre gostei que a minha revolução é dentro da minha sala de aula. Não tinha condição, antes de outro, exatamente. Lembrando que você estava com o curso com os 300 professores? 330. 330 professores na Bahia inteira. Então, a gente chegou até Sergipe, é um negócio muito louco, aquilo lá. E aí, muitas dessas pessoas que vieram para o concurso público me conheciam, né? Tem um negócio do Lattes também. A galera vai pro Lattes, aí a galera vê o Lattes, aí faz 1001 conspirações acerca da gente. E eu sempre sou essa pessoa tranquila, calma, na medida do possível também, né? E aí a gente sempre acalmava os candidatos. Eu passei por aquilo ali, sei o quão difícil é você estar diante de uma mesa com um grupo de pessoas estabelecidas e com uma projeção social vindoura, né? Então, as pessoas acham que vão chegar lá, que a gente vai massacrar, que a gente vai detonar, que a gente vai desqualificar. Tem umas questões assim, e eu chegava e dizia, fique calmo, arrume seu material, a gente já passou por isso, todos três aqui passamos por isso. Aí aquilo dava uma acalmada nos candidatos e eles começavam a ministrar suas aulas públicas. Corta para o final do ano passado, eu vou fazer uma fala em Valença. Tem vários candidatos desse concurso no campus de Valença. Então, quando eu cheguei e me apresentaram, você foi da minha banca, você foi da minha banca, você foi da minha banca, eu tomei um susto, né? Com a popularidade que a gente tinha. E aí eles falando exatamente dessa experiência. E essa experiência de estágio em Eunápolis tinha um ex-aluno nosso lá que vivenciou tudo isso e ele diz, professor, essas experiências foram experiências que me levaram e que me trouxeram para cá, para dentro do Instituto, para ser professor. Tinha um menino que era um menino talentosíssimo, um menino bom de matemática, um menino bom de metodologia, um menino muito bom, extraordinário ele. E Eunápolis tinha essa tradição. Eunápolis encaminhava os talentos, né, matemáticos para mestrado e para doutorado. Hoje a gente tem um grupo de professores de matemática lá do campus, egressos, né? Então a gente tem um grupo muito forte, fruto desse academicismo que Eunápolis promovia, mostrando exatamente que a carreira de ensino superior ela é mais atrativa do ponto de vista do desenvolvimento profissional
do que a carreira de professor da educação básica. E esse trabalho nos estágios fez com que a gente conseguisse colocar, nesse curto intervalo de tempo, um grupo de professores atuando nas escolas públicas. Eu tinha muita dificuldade de encontrar professores licenciados, como o Rai colocou. Em Eunápolis, a gente não tinha professor licenciado. Você sabe quem formava professor no extremo sul da Bahia em 2010, quando eu chego lá no Instituto Federal? Era a UESC, em Itabuna. Para vocês terem uma noção, a UESC é distante de Eunápolis 200 quilômetros. Isso é como ir e voltar a Salvador Feira. E é só a ida. Então era a UESC que tinha uma penetração de formação de professores. Os meus professores supervisores eram professores formados pela UESC. E depois desse trabalho que a gente desenvolveu lá no âmbito dos estágios, a gente conseguiu que os alunos da licenciatura prestassem concurso público para o município. Depois, muitos deles vieram para o mestrado dentro da UESC. Eu participei do corpo docente do programa de pós-graduação em Educação Matemática, que na época chamava PPG, da UESC. Depois eles extinguiram o programa e se associaram com o programa de ensino de ciências e formaram, né, um novo programa de ensino de ciências e matemática, que era uma tendência mesmo. Eles não teriam corpo para continuar um programa de educação matemática sozinhos. E a gente tem, dentro dessa experiência de estágio, uma formação de mais 6 educadores matemáticos dentro de Eunápolis, num intervalo de tempo de 6 anos. Eu passei lá entre 5 anos, entre 2010 e 2015, porque início de 2016, fevereiro de 2016, eu vim para cá. Então, todo esse trabalho que a gente desenvolveu na licenciatura promoveu, entre aspas, uma construção de uma identidade docente. Óbvio, alguns permanecem ainda na educação básica, outros viram, a partir desse trabalho, a perspectiva de uma construção acadêmica e voltaram para o próprio instituto. Eu tenho alunos, ex-alunos dessa época, que hoje eu tenho uma que já está terminando o doutorado, agora me mandou uma mensagem, eu tenho contato com todos eles, né? Então ela me mandou uma mensagem através da rede social que está indo para o exterior fazer um doutorado sanduíche. Eu já tinha ficado super orgulhoso quando ela me disse que estava fazendo doutorado lá no Edumatec, em Recife. E aí ela me manda uma mensagem dizendo: "Não, professor, eu vou fazer um ano de doutorado sanduíche no exterior". E hoje é professora da Universidade Federal do Extremo Sul, da Bahia, da UFSB. Então, essas experiências vão mostrando exatamente a possibilidade da gente construir uma identidade docente a partir exatamente dessa perspectiva de valorização do ensino de matemática dentro de uma parceria que se estabelece entre instituição formadora e escola, né? Eu falo sempre instituição formadora porque a gente aqui não é universidade, mas a lógica seria exatamente uma perspectiva entre universidade e escola, ou educação superior e educação básica. Óbvio que, apesar de todos esses frutos, dentro dessa caminhada nós tivemos várias dificuldades, mas é como eu digo, o foco não são nas dificuldades, e sim nas possibilidades, porque as dificuldades elas vão existir e muitas vezes a gente não vai conseguir resolver todas as dificuldades nesse processo aparente. Observe que quando eu fui colocar a questão das tecnologias digitais, eu tinha um empecilho muito grande, que era o fato das escolas não terem os recursos disponíveis. E aí eu tento exatamente trazer os alunos para dentro do instituto, consigo pontualmente, mas dentro de um desenvolvimento metodológico a gente não pode ter ações pontuais, porque essas ações pontuais não descrevem exatamente a complexidade daquele processo. Óbvio, mobilizava aquele grupo de estudantes,
mostrava para aquele grupo de estudantes de escola pública municipal que eles poderiam ocupar aquele espaço, que é legítimo e que é deles, porque é uma escola pública federal. Muitos deles tinham entrado no Instituto pela primeira vez a partir daquele movimento. Era um movimento na cidade, vocês imaginam uma cidade pequena, com a infraestrutura do IFBA captando esses alunos de escola estadual e de escola municipal para dentro do Instituto para a realização dessas atividades. Era um acontecimento, e o que fazia com que a gente também ganhasse uma notoriedade dentro do município em relação ao trabalho desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, era uma ação pontual. A gente estava trazendo um grupo de estudantes para um momento específico, para uma dinâmica específica, para um conjunto de atividades pré-elaboradas e que, às vezes, os resultados daquilo ali não emergiam dentro da complexidade que a gente propunha. Óbvio que as outras teorias que a gente desenvolvia dentro do seio da escola, né, dentro da unidade escolar, o trabalho com análise de erros e, consequentemente, o trabalho com a resolução de problemas, que eram adstritos ao trabalho na escola, eles trouxeram muito mais resultados exitosos do que o resultado proposto no âmbito das tecnologias. Mas já foi um primeiro pontapé, já foi exatamente uma primeira iniciativa no sentido de estabelecer essa parceria universidade-escola, instituição formadora, como eu gosto de chamar, e escola, né? Porque aqui a gente tem o ensino superior como uma construção de exceção, né? E os espaços específicos de formação, que é exatamente a gente conseguir penetrar na educação pública municipal e na educação pública estadual a partir dessas experiências. Algumas dessas experiências são fruto das minhas produções. A gente tem um capítulo de livro, depois, se vocês tiverem interesse, peguem esse capítulo de livro. A gente fez uma doação aqui para a Biblioteca do Campus. Eu falo sobre o memorial, porque os alunos precisavam escrever. Lembra no começo da minha fala que eu disse que o escopo do estágio era a pesquisa, era a produção do conhecimento? Então os alunos precisavam escrever sobre essas experiências, e essas escritas eram feitas no âmbito dos memoriais. A gente tinha pequenos memoriais, o memorial de estágio 1, o memorial de estágio 2, o memorial de estágio 3 e o memorial de estágio 4, que no final dos estágios, no final dos 2 anos, isso virava um memorial, e isso era o nosso principal objeto de análise, né? Ou seja, eles construíam uma identidade docente a partir dessas escritas que eles faziam do ponto de vista reflexivo. Junto a esse trabalho da UNB, a professora Benigna Vilas Boas, que é uma especialista em avaliação, ela chama vários professores que tenham essa imersão com a educação básica para escrever práticas exitosas de avaliação no âmbito da educação superior. O livro é organizado por ela vai discutir essa perspectiva de avaliação formativa dentro de experiências no ensino superior, e aí ela vai capitaneando vários profissionais, e eu sou o profissional da matemática. Só que como eu não dava aula de matemática formalmente, né, na escola, eu trabalhava com essa lógica de formação de professores para a escola. Então eu escrevo um capítulo de livro a partir das reflexões dos estudantes dentro dessa perspectiva da escrita dos memoriais. Então eles vão mostrando exatamente dentro desse contexto, a partir das próprias falas deles, as potencialidades desse trabalho no processo de construção de identidade docente dentro dos estágios curriculares supervisionados. Óbvio que esses estágios eram os estágios do currículo, né? Como eu coloquei aqui, o estágio 1, 2, 3 e 4. E a ideia era, que foi quando a gente saiu de lá, eu já não tinha mais condição de ficar, por conta de algumas questões de saúde, algumas questões pontuais, então eu precisava voltar para perto de casa. A gente já tinha começado a tentar pensar
num componente de estágio que formasse esses professores, porque a gente tinha um conjunto de ideias inovadoras no âmbito dos estudantes, mas essas inovações começavam a criar tensões ou tensionamentos com os professores que já eram professores formados, os professores supervisores no âmbito das escolas. Então essa iniciativa começou a desencadear uma necessidade de trazer esses professores para dentro do Instituto Federal e, consequentemente, fazê-los, refletir sobre essas inovações metodológicas que a gente propunha no âmbito dos estágios. Porque os meninos tinham uma concepção inovadora, mas os professores supervisores que não participavam dessa ação, eles tinham ainda alguns elementos tradicionais e a gente não conseguia avançar muitas vezes nas produções que a gente propunha, exatamente porque o professor supervisor representava, dentro do seu olhar tradicional, ele representava um empecilho naquela construção. Então, no finalzinho, a gente já tinha começado a pensar assim: o estágio 1 seria na quinta e sexta série, ainda era quinta e sexta série, o 2, sétima e oitava, o 3 era o ensino médio e o 4 a gente já começou a ensaiar uma perspectiva de trabalho de formação com esses professores. Então, os alunos de estágio fariam uma formação para os professores da rede municipal e da rede estadual no âmbito dessas metodologias, enfatizando especificamente a análise de erros e depois, posteriormente, a gente ia desenvolver uma formação no âmbito da resolução de problemas. Mas aí acontece exatamente a minha saída, na verdade a minha vinda para cá, e esse processo ele não consegue ser concluído. Então, o que a gente tem no final das contas e os registros que eu tenho na minha produção são exatamente dessas experiências no âmbito dos estágios. Ou seja, os estudantes refletindo sobre os erros cometidos pelos seus estudantes ao responderem questões de matemática e a perspectiva de desenvolvimento de um trabalho de ensino de matemática na concepção da resolução de problemas. Ou seja, começando de uma situação de aplicação para depois a gente formalizar o conteúdo propriamente dito, no intuito da gente mostrar que aquele conteúdo que está sendo trabalhado tem uma relação de significado, principalmente baseado no cotidiano e principalmente baseado na experiência da vida prática dele no sentido da matemática. Eu acho que era isso, e aí agora eu vou franquear aí a palavra para vocês, não sei qual é a dinâmica, e a gente está aqui à disposição aí para, se vocês tiverem mais interesse nessas construções, eu posso, a partir do movimento de perguntas e respostas, ir dialogando com vocês sobre essa experiência. Muito obrigado, viu, gente? Bom, agradecer, professor. Agradecer ao professor Alex, primeiro pela cordialidade com o nosso grupo de professores de matemática, e com vocês, estudantes, pela presença aqui. Muito cordial, atendeu o nosso pedido, nosso convite de estar aqui. Nós dois estamos aqui, Alex, fazendo o estágio, eu e a professora Rai, estamos lecionando o estágio 3 e 4. Você trouxe essa abordagem, sua experiência em Anápolis, naquela realidade. E nós agora estamos com apenas 3 e 4. Aqui tem a Joyce, tem o Gilmar aqui presente. Solange acabou de sair. Tem um grupo pequeno. Então a gente está vivendo algumas realidades novas em relação a só do ensino médio. Nós estamos vivendo esse momento também da reforma do ensino médio. Então a gente está tendo que se estruturar a nível de conhecimento dessa reforma de 2024, que ela vai vir gradativamente, Eu estava fazendo uma pesquisa rápida. Na verdade, o primeiro ano mudou agora, é a lei 14.945, 2024. Então, esse primeiro ano vai ter uma ampliação da carga horária. Isso é bom para a gente, professor de matemática, foi
revalorizado os conhecimentos mais básicos, vamos dizer assim, né, os conhecimentos ligados à formação geral básica. Então, isso vai garantir aos professores das ciências exatas, das ciências da natureza. Então, a gente tem aí 2.400 horas de formação geral. Aí entra o pessoal que dá aula de inglês. Então, houve ampliação e isso, com certeza, vai impactar na qualidade. Vai impactar porque vai ter mais oportunidades dos nossos alunos estagiar. Porque nós vamos ter professores atuando com a carga horária adequada. Hoje a gente tem dificuldade, os alunos têm que estar em 2 turmas diferentes. Isso tem impacto na qualidade da aprendizagem deles, ao mesmo tempo que eles vão ter um contato mais próximo da realidade. Dessas 3.000 horas que tem no novo ensino médio, 2.400 essa formação geral, mas 600 pode ser do itinerário formativo que eles vão escolher. Então a gente está ansioso na gente conhecer melhor como as escolas aqui de Camaçari estão fazendo esses itinerários, como eles estão promovendo essa reforma no ensino médio, que visa superar aquele trauma da primeira reforma do governo Temer, que veio meio a toque de caixa, que teve impactos negativos, principalmente na avaliação dos estudantes do Enem, com muitos itinerários, vamos dizer assim, excêntricos, que se distanciavam do Enem, que é o exame que leva o aluno ao ensino superior, né, através do SISU. Aqui no nosso campus, nós temos a formação técnica integrada, né? Então, vai ter uma garantia mínima para a formação técnica integrada, que o máximo dessa formação técnica é 1.200 horas. E essas 1.200 horas vão se agregar à formação técnica básica, não extrapolando no total os 3.200 horas. Então, o mínimo da básica vai para 2.100 horas. Tá bom? Então, a gente tem uma garantia, mesmo um curso integrado, que tem uma carga horária interessante. 2.100 horas é 2.400 horas, quer dizer, o mínimo, sem a formação técnica, gente, é 2.400 horas. Ou seja, 800 horas por ano do básico. Da formação básica, você teria 800 horas, mais 600 no final desse total, para fechar as 3.000 horas. Repetindo, 2.400 é o mínimo. Ah, mas eu coloquei um curso técnico. Você pode abaixar apenas 300 horas para colocar o seu curso técnico. Então, a gente consegue, mesmo numa formação técnica aqui do IFBA, garantir a formação que nós diríamos assim, que propedêutica, que leva ele a um ensino superior em outras áreas, inclusive, não exatamente naquela área técnica. A gente acontece muito isso no IFBA, né? A gente tem um aluno que se forma aqui no IFBA. Eu sou um caso, me formei na escola técnica, trabalhei um tempo na indústria e depois fiz minha superior em matemática. Mas a carga horária técnica era muito alta, né? Como falou o professor, existia uma separação, uma dualidade no ensino maior. Hoje existe o que a gente chama, é curioso, né? Aqui no IFBA a gente chama de educação, ensino médio integrado. Quer dizer que há uma integração maior entre o ensino médio e a formação técnica. E nossos alunos do PIBID, Gustavo saiu, infelizmente, estão atuando muito aqui, dentro do nosso instituto, dentro das disciplinas, estão vendo a realidade, estão vendo as dificuldades de fazer um PIBID aqui dentro do IFBA. E como falou Alex, 2025 a gente está implementando no primeiro ano, 2026 no segundo ano, 2027 todo o ensino médio no Brasil inteiro vai seguir essa diretriz. E nós, professores em formação, como falamos aqui, estamos com as novas diretrizes. Quem assistiu a primeira aula, ou a palestra de ontem, temos que mudar o PPC,
e vai contemplar os estágios, Alex. E eu queria jogar essa bola para você e para a Raidalva, acho que até para finalizar. Os estágios vão poder acontecer desde o primeiro semestre. Então a gente tem esse desafio na formação de professores. Eu queria só que vocês fechassem a fala de vocês também, nos últimos comentários, e colocassem como é que vai ser esse professor que vai ter que já estagiar, provavelmente já no primeiro semestre, né? É isso que permite a diretriz. Obrigado pela oportunidade também, obrigado pela participação de vocês, tá bom? E obrigado principalmente pela presença do professor Alex e da queridíssima professora Raidalva. Obrigado. Vocês podem falar e finalizando as falas. Bom, dentro da minha experiência e dos estudos que eu tenho acompanhado, acho que estou me sentindo um peixe fora d'água. Quando eu chego para dar aula, eu sinto uma angústia, eu estou fora do meu habitat natural, coisa assim que apareceu nos memoriais. E aí eu perguntava assim, você está dentro da escola, você passou 15 anos da sua vida dentro desse espaço. Como é que agora que você volta como professor, você não sabe o que é esse espaço? Tem uma incoerência. Esse espaço é um espaço que você viveu nele a sua vida inteira. Agora talvez você esteja trabalhando nele sob outra ótica. E essa ótica realmente assusta. Mas a escola é para a gente o nosso habitat natural, porque a gente passou por ela durante todo esse período. Mas eu discordo veementemente de uma produção de estágio desde o primeiro semestre. A lógica é que esses alunos se aproximem, talvez, dentro do primeiro semestre, com algumas experiências de prática de ensino. A prática de ensino, sim, ela precisa permear o começo até o final do curso, porque o curso é um curso de licenciatura. Então, você tem que ter atividades de prática que ensinem esses professores a serem professores. Mas as atividades de estágio requerem um amadurecimento, né? Então a gente precisa repensar. Provavelmente o meio acadêmico vai começar a tecer algumas críticas em relação a essa recomendação das diretrizes, como teceu várias críticas em relação às diretrizes anteriores, quando elas não especificavam expressamente o que seria, né, expressamente por escrito, o que seriam as atividades de prática de ensino. A minha tese de doutorado, que é lá de 2007, discute essas questões de prática de ensino dentro das diretrizes que naquele contexto eram as novas diretrizes de 2002. Meu estudo é um estudo de 2007, então a gente ainda não tinha uma compreensão do que eram as atividades de prática de ensino. Ainda hoje, eu dou uma circulada pelo Brasil, conversando com algumas instituições acerca do que são essas atividades de prática de ensino que expressamente não vêm contidas nos elementos das diretrizes. Mas eu acho, e aí é pautado na minha experiência, uma temeridade vocês pensarem em atividades de estágio desde o primeiro semestre, né? Porque você está ensinando essa galerinha a uma profissão. Então, existe uma necessidade de um embasamento antes deles serem colocados para uma experiência de prática no âmbito dessa profissão. É necessário que se tenha aí um embasamento inicial para você exatamente aproximar esses alunos do dito, né, mundo do trabalho ou mercado de trabalho, enfim. Então, a ideia é que eles possam se aproximar do exercício de professor através de atividades de práticas de ensino e que, depois desse amadurecimento, eles venham aprender a profissão dentro de um momento específico no curso. E esse momento, no meu olhar, não é no primeiro semestre. Eu concordo plenamente com o professor Alex. Eu acho que existe, eu vou falar no âmbito da educação, da matemática também, exige algumas reflexões, alguns conteúdos, algumas disciplinas que são essenciais, né, para que o graduando vá para o campo de estágio, né, dentre elas
vou falar do pedagógico aí, a introdução à matemática, né, os conhecimentos matemáticos, além da didática, da psicologia da educação, da filosofia da educação, né? Então existem alguns conhecimentos que antecedem, eu acho, na minha concepção, o estágio. Porque se é teoria e prática, né? Se é transposição didática dessa base teórica, como é que o graduando ele vai para o campo de estágio sem ter vivenciado ainda, de ter conhecido, ter tido um conhecimento mais aprofundado acerca acerca desses conhecimentos específicos, epistemológicos, né? E eu vejo assim com muita preocupação, né, essa questão dos graduandos irem para a escola, irem fazer o estágio no meio do semestre. Nós falei uma da minha... Pode falar, né? No final da minha fala, eu citei aqueles autores, eles trouxeram metodologia ativa. Esse livro foi organizado por uma orientanda minha, que é colega nossa do IFBA de Laura Freitas, uma professora da Universidade Federal da Paraíba e a gente fala um pouco aí das metodologias ativas. A gente tem um capítulo de livros, tem um capítulo desse livro escrito por mim, Alexandre Boleira Lopo e professor Andrei, de uma atividade que a gente fez aí envolvendo as disciplinas pedagógicas com o conhecimento matemático. Então a gente fez esse trabalho aí em conjunto, e esse trabalho resultou em um capítulo do livro e está em domínio público e está à disposição de vocês. Coloquei até no link lá. Ele colocou aqui até no link aqui dos alunos, do grupo de vocês, viu? E tem outras metodologias ativas de outros autores e que está em domínio público aí para que vocês possam acessar, ler, sugerir, né, dizer o que vocês encontraram. Também a percepção de vocês é muito importante para nós, para que a gente possa estar crescendo e ampliando os nossos trabalhos. Suas considerações, né? Bem, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, da importância, agradecer a vocês que estão aqui conosco. É a última atividade, né, do IMAT. Vocês ficaram com a gente até o final. Agradecer aos meus queridos colegas aqui da mesa pela grande oportunidade de estarem aqui comigo e eu estarem com eles, aprendendo muito sobre tudo que eles falaram aqui. Muito obrigada. A palavra de ordem é gratidão infinita. Gente, também agradecer pelo carinho, agradecer pelo respeito, pela forma como eu fui recebido por vocês aqui. A gente fica muito feliz, muito honrado, muito lisonjeado com tudo isso. Estou à disposição. Quando eu cheguei aqui, a gente organizou, acho que foi o quarto mate, não foi louco. Vocês já estão no 11º, fiquei assim, meu Deus, como o tempo passa. E dizer que a gente está à disposição para vir, para conversar, para mini curso. Aqui é um lugar que eu tenho muito guardado no meu coração e eu fico muito feliz aqui nos 8 anos que passei nessa casa. Muito obrigado. Então, estamos finalizando, né? Agradecendo a presença de todos. Finalizamos aqui o EMAT, acho que está no coordenador professor Andrei. Sem esquecer de agradecer, fazer a professora fala muito bem, né? Gratidão infinita. A gente tem que agradecer os monitores, a todo mundo que cooperou, a equipe que está aqui por trás, os bastidores, para isso acontecer. A gente nunca pode esquecer de agradecer a vocês e principalmente a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite, bom retorno para os seus lares. Vamos fazer a foto? Vai. Tava... É o ponto fraco dele. Se não tiver uma foto, agora é engraçado. Agora não é só foto, é vídeo. O louco tá gravando. Gente! Oxi! Quem quiser sair na foto também, venham! Foi eu que esqueci agora, ó. Venham sair nas fotos.
Som real, é? Vamos aqui, ó. Sobe aí vocês, são mais jovens. Aí, isso aqui, professora Raide. Só a foto para liberar os alunos. Venham rápido, gente. Alex, a foto aqui rapidinho. Todo mundo quer tirar foto com você. Vamos tirar uma foto. Peraí. Um jovem, muito cansado. Não, mas ali ele está filmando. Pra cá. Aumentou aqui, Gabriel. Depois faz ali, é da conta, né? Não nada, rapaz. Agora onde frente ali, não? Ele tira muito. Não, sem você, Eduardo, por favor. Depois você vem pra cá, alguém vai pra aí. Etevaldo vai lá agora, Etevaldo. Etevaldo, vai lá. Eu vou botar lá no Instagram. Bota aqui. Agora que a gente não sabe. Gente, nós estávamos no como é? Anonimato, até com os feios bonitos ou você quer os feios? Vamos, já foi. Massa. Eu acho que com uma bonita não dava. Se encontrou no PF, ele foi filmado.